Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda. E, nossa, eu tô muito animada para a nossa missão de hoje, que é basicamente decodificar o sistema operacional humano. É um objetivo pequeno, né? Pois é, bem básico. Mas a fonte de hoje é fascinante. Nós vamos mergulhar em uma conversa incrível com o renomado neurocientista Andrew Huberman. A ideia é extrair ferramentas biológicas reais, daquelas que têm custo zero para a mente e para o corpo. E o que eu acho mais interessante nesse material não é apenas a ciência pura, mas a trajetória da fonte em si. Porque, geralmente, a imagem que vem à cabeça quando pensamos em um professor titular de Stanford é aquela linha reta, sabe? O aluno perfeito, o laboratório impecável. Aham, a pessoa que já nasceu de jaleco. Exatamente. Mas a realidade documentada nessa conversa é muito mais caótica. Nós estamos falando de alguém que, na juventude, estava super imerso na cultura punk, no skate de rua dos anos 80 e 90. Era um adolescente considerado, tipo, selvagem mesmo. Ele até conta que foi internado em um centro de reabilitação para jovens com 14 anos, né? Sim, e que aos 19 ele morava numa casa quase vazia, dormindo no chão e dividindo espaço só com um furão de estimação chamado Iris. Nossa, é uma imagem muito surreal. De dormir no chão com um furão até o tofo da academia mundial. E é isso que eu quero destacar para quem nos escuta. Se um cérebro consegue sair desse nível de caos absoluto para um foco acadêmico tão extremo, o que a biologia diz sobre a capacidade da nossa espécie de quebrar maus hábitos? O fascinante aqui é que a mudança dele não foi uma alteração de essência. Ele pegou uma característica inerente, aquela intensidade e curiosidade obsessiva que ele usava no skate, e redirecionou para os livros. E isso só aconteceu depois de um evento bem traumático, uma briga pesada num churrasco de 4 de julho. Uau! Então foi o trauma que ativou a mudança. O que nos leva direto para a mecânica de como o cérebro realmente se transforma, a famosa neuroplasticidade. Ah, a neuroplasticidade. Esse é um termo que virou quase um chavão, né? Mas a gente precisa desconstruir o mito de que o cérebro do adulto é super maleável o tempo todo. A verdade é que até uns 25 anos, o cérebro é como uma esponja. Ele absorve o ambiente de forma passiva. Exato. Uma criança aprende idioma só ouvindo os pais conversarem. Não exige um esforço doloroso. Mas depois dos 25 anos, o jogo vira. O cérebro se torna uma máquina implacável de economizar energia. E mudar gasta muita caloria. Sim, absurdamente. Criar novas rotas neurais custa muito caro para o corpo. Então, para a neuroplasticidade acontecer na fase adulta, é preciso um ambiente neuroquímico bem extremo. Exige um foco muito agudo, muito alerta e depois repouso. Deixa eu tentar desvendar isso com uma analogia que eu adoro. Pensa no cérebro adulto como o sistema operacional de um smartphone antigo. Ele não atualiza os aplicativos no meio da tarde, quando a pessoa está usando o GPS ou vendo um vídeo, certo? Aham. O sistema trava se tentar fazer isso. Pois é, ele exige um comando manual, que é a sua atenção focada decidindo atualizar. Mas ele só instala a atualização de verdade de madrugada, quando está na tomada e com a tela apagada. Essa é uma excelente forma de ver a coisa. O foco durante o dia apenas marca os neurônios que precisam mudar. Mas a reconfiguração real, a construção das sinapses, acontece durante o sono profundo, ou num repouso muito intenso. O sono é a tomada do cérebro. Mas espera aí. Tem uma coisa nessa pesquisa que me deixou muito curiosa. Se a gente precisa desse estado de alerta extremo para apertar o botão de atualizar do cérebro, onde o medo e a ansiedade entram? Porque a gente sempre ouve que a ansiedade atrapalha o aprendizado. Isso levanta uma questão importante. A ansiedade crônica de longo prazo, sim, ela é destrutiva. Mas o medo agudo, o medo é um dos maiores motores evolutivos da neuroplasticidade que a gente tem. Sério? O medo ajuda a aprender? Muito. Lembra do evento do churrasco de 4 de julho? Não foi uma inspiração poética que mudou a vida daquele jovem. Foi o pavor absoluto de que ele seria um fracasso permanente ou acabaria morto. Nossa. Quando sentimos uma ameaça desse nível, o cérebro inunda o corpo com epinefrina, que é a nossa adrenalina. Isso avisa o hipocampo e a amígdala que a situação é de vida ou morte. É o que chamamos de aprendizado de um único ensaio. Ah, tipo a criança que coloca a mão no fogo?
Exatamente. Ela não precisa se queimar 20 vezes para criar o hábito de não tocar no fogão. A carga emocional é tão alta que o circuito neural é reescrito na hora. Entendem. A epinefrina toca o alarme de incêndio. Mas assim, ninguém consegue viver em pânico constante todo dia só para conseguir ir para academia ou entregar um relatório no trabalho. Se a pessoa faz isso, o sistema entra em colapso. Com certeza. O pânico é para emergências. Então, o que mantém a gente motivado dia após dia? E é aqui que entramos nela, a tão famosa dopamina. E eu adoro essa parte porque destrói completamente aquela ideia cultural de que a dopamina é a molécula do prazer, assim, a grande ilusão do bem-estar. Pois é. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas análises. A dopamina é, na verdade, a molécula da motivação e da busca. Tipo, ela não é o gosto incrível de um bolo de cenoura com cobertura. Aham. A dopamina é aquela força invisível que faz alguém sair do sofá, no meio de uma chuva gelada, e andar 4 quarteirões só para comprar o bolo de cenoura. O prazer é só um detalhe. Essa metáfora é perfeita. A biologia quer garantir que você tenha motivação para buscar recursos. E para entender isso na prática, a pesquisa traz aquele conceito sensacional do Dr. Kylo Gillett, a metáfora da piscina de ondas. Ah, eu fiquei chocada com essa metáfora. É muito visual. Imagina que a sua motivação diária natural é uma piscina com água bem tranquila. Esse é o seu nível basal de dopamina. Mas quando uma pessoa busca estímulos muito intensos e fáceis, como drogas ou coisas digitais super estimulantes, Ela cria tsunamis. exato, tsunamis na piscina. E o grande problema não é a onda gigante em si. O problema é que quando essa onda quebra, ela joga toda a água para fora da piscina. E a piscina fica vazia. O que explica muito a sensação de vazio que as pessoas sentem depois. Sim, é o que a doutora Anna Lempke chama de vale da dopamina. O cérebro busca equilíbrio. Se você dá um pico artificial enorme, ele reduz os receptores para se proteger. Então, o seu nível de dopamina cai para baixo da linha de base original. Fica pior do que estava antes de buscar o estímulo. E isso gera um estado de zero motivação para coisas normais, né? Totalmente. E o material original é bem contundente sobre como isso afeta os jovens hoje, especialmente com fácil acesso à pornografia extrema. E deixando moralismos de lado e focando só na neurobiologia, Só na ciência mesmo. o que acontece é que esses estímulos de altíssima dopamina sem nenhum esforço prévio estão simplesmente dessensibilizando o cérebro das pessoas. E isso gera disfunções e uma falta de desejo absurda por interações num mundo real. O que se conecta com aquele efeito Coolidge que eles mencionam, certo? Isso, o efeito Coolidge é essa busca biológica incessante por novidade. Na natureza, tem um papel evolutivo, mas no ambiente digital, a pessoa tem milhares de novidades na tela em segundos. O cérebro não aguenta, ele desiste da conexão real. Nossa, isso é muito grave. Mas assim, se a piscina esvaziou, como que a pessoa recupera essa motivação perdida? Como encher a piscina de novo sem causar outro tsunami? A verdade revelada nos estudos é meio dura. Não tem pílula mágica. A solução clínica é a abstinência. Abstinência total. O químico é que o cérebro percebe que o tsunami passou e começa a restaurar os receptores de dopamina. Uau! 30 a 60 dias. É um belo tempo. Mas enquanto a gente evita os tsunamis, como é que a gente enche essa piscina de ondas no dia a dia? Tipo, os protocolos para alta performance biológica. Ah, agora entramos nas ferramentas de custo zero. E tem uma que é fantástica. O NSDR, né? O repouso profundo sem sono. Ele mesmo, que bebe muito da fonte do Yoga Nidra. A pesquisa mostra um dado impressionante. 10 a 20 minutos de NSDR podem aumentar os níveis basais de dopamina nos gânglios da base em até 60%. 60%! Só por ficar deitado e respirando. Sim, porque durante o NSDR você desliga o sistema simpático, que é o alerta, e ativa o parasimpático. O cérebro entra num estado de relaxamento tão profundo que ele consegue reconstruir a reserva de dopamina. O repouso é a base da ação. E isso casa perfeitamente com outra ferramenta que é super citada, a luz solar matinal. Eu achei muito curioso o foco nisso. Se conectarmos isso ao panorama geral, ver a luz do sol logo que acorda ativa o núcleo supraquiasmático, que é o relógio mestre do cérebro. E isso gera um pico de cortisol. Cortisol.
Mas as pessoas morrem de medo de cortisol, acham que é só estresse. Pois é, mas esse pico matinal é saudável. É ele que desperta o sistema imunológico, limpa a neblina mental e regula o relógio inteiro para você conseguir dormir à noite. Mas espere, deixa eu bancar cético aqui. E se estiver nublado? Ou se quem tá ouvindo mora num lugar, sei lá, onde o sol demora a sair e chove muito? Isso não invalida a regra de ir ver a luz do sol? Ah, essa é uma dúvida clássica, mas o texto esclarece que não é sobre ver um céu azulzinho. É sobre a energia dos fótons, a física da luz. Como assim? Mesmo em um dia super nublado, a luminosidade do ambiente externo da rua tem infinitamente mais lux, que é a medida de luz, do que a iluminação artificial mais forte da sua casa. Então a regra é ir lá para fora de qualquer jeito. Sensacional. Então não tem desculpa, nuvem não bloqueia fóton o suficiente para enganar o cérebro. E o que eu percebo organizando tudo isso é que viver bem não é estar sempre pisando no acelerador, né? Exatamente. A troca de marchas, saber quando usar o NSDR para relaxar, entender que uma refeição rica em proteínas ajuda e saber quando colocar o corpo em movimento agressivo para acordar de vez. Perfeito. A maestria está nas transições. Mas olha, nós falamos de luz, sono, dopamina, só que a pesquisa revela uma fraqueza oculta em tudo isso. Qual? Você pode ter a biologia mais otimizada do mundo, mas existe um custo altíssimo se houver isolamento. A neurobiologia da conexão humana é inegociável. Nossa, verdade. Tem aquela parte super emocionante onde eles falam sobre amizade. Sim. Apesar de todos os protocolos, o pesquisador deixa claro que as maiores dores dele, como o luto e a morte de 3 mentores do laboratório, só puderam ser superadas porque havia comunidade. Mas aí eu te pergunto, as pessoas hoje falam muito de otimização isolada ou de simplesmente pagar um terapeuta e resolver tudo sozinho. E o material sugere algo quase bobo, tipo mandar uma mensagem de bom dia para um amigo. Isso não é muito simples para curar a epidemia de solidão que a gente vive? Eu entendo a provocação, mas não é simples para a nossa biologia. Nós somos primatas do velho mundo. O nosso sistema nervoso evoluiu exigindo o espelhamento de olhos, a ressonância vocal, a previsibilidade da tribo. A gente precisa se corregular, né? Isso. Saber que alguém pensou em você de manhã cedo manda um sinal de segurança imenso para o sistema nervoso. Reduz o estresse basal. Nenhuma imersão no gelo substitui o efeito biológico de pertencer a um grupo. Que incrível. Isso me lembra a história do funeral da mentora dele, a Barbara Chapman. Quando as filhas foram falar dela, elas não lembraram dos artigos publicados ou das viagens, elas lembraram que a mãe passava muito tempo não estruturado com elas. Tempo não estruturado. Isso é muito poderoso. Assim como o NSDR é o repouso do cérebro individual, esse tempo sem agenda é o descanso social. Tem uma passagem sobre amigos que iam na casa dele sem avisar, tipo Lex Fridman ou Jim Thibault, e só sentavam na lama com ele, sem pressão, sem querer resolver nada. Só a presença ali ajudando o cérebro a se regular. É a restauração mais pura que existe para a mente humana. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Que a biologia não é um destino fechado, seja aos 14, seja aos 50 anos. A reconfiguração requer enfrentar o desconforto, proteger o tanque de dopamina, abraçar a luz do sol e, acima de tudo, manter conexões humanas de verdade. Com certeza. O conhecimento só tem valor quando a gente aplica na nossa realidade. É isso. Mas antes de encerrarmos, quero deixar quem nos escuta com uma reflexão profunda. Se pensarmos bem, passamos milhares de anos evoluindo um sistema de dopamina que era perfeito para caçar, construir abrigos e formar tribos no mundo físico para não morrer. Sim, a evolução é baseada em superar obstáculos. Só que hoje, o esforço foi removido. Nós temos dopamina infinita nas telas, comida que chega na porta num clique e um isolamento confortável em caixinhas de concreto. Se a neuroplasticidade significa que o cérebro se molda exatamente ao ambiente em que ele está, Onde você quer chegar? o que esse ambiente moderno, totalmente sem atrito e sem esforço físico,
está secretamente esculpindo na nossa espécie agora mesmo? Essa é uma pergunta que chega a arrepiar. É para levar para o travesseiro. Fica aí o pensamento e nós finalizamos convidando nossa audiência a pegar o celular agora mesmo e enviar aquela mensagem matinal para um amigo. Muito obrigada pela companhia em mais esta exploração e até a próxima! Até mais!